Nacional de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública sobre o uso do cigarro eletrônico no Brasil. A consulta, gente, é para ajudar aí, na decisão do consumo desse tipo de cigarro de forma legal no país, já que hoje o uso do vapor, que é mais conhecido aí como vapor, esse uso é proibido. Mas embora a gente também saiba, que esses dispositivos são encontrados em diversos estabelecimentos comerciais e o consumo, sobretudo entre os jovens, tem aumentado. Para você ter uma ideia, quase 17% dos estudantes de 13 a 17 anos aqui no país disseram já ter experimentado o cigarro eletrônico. Inclusive, esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, mande pra gente suas dúvidas, suas perguntas, porque a gente está falando aí de uma polêmica, que as pessoas ainda têm muitas perguntas. E por serem recentes, os especialistas ainda estudam os impactos do cigarro eletrônico no nosso organismo. Então, a gente vai bater um papo agora sobre esse assunto com a médica pneumologista, a doutora Jéssica Polese. Obrigada, doutora, pela sua participação. O advogado Flávio Fabiano, muito obrigada também pela sua presença. E a dona Lenir Bonifácio, que é mãe, tem uma filha de 26 anos, não é isso, dona Lenir? Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso mesmo. Esse assunto te preocupa? Me preocupa, Porque ao invés deles querer ajudar os nossos jovens, eles estão incentivando eles a cair mais nesse tipo de vício, porque isso aí não faz bem à saúde. Isso vai só acabar de afundar eles, incentivar eles a levar a outras coisas. Essa é a preocupação de muitas mães, de muitos pais. Doutora Jéssica, o fato de ser regulamentado, isso deixaria de ser menos nocivo à saúde? Pode ser que tenha uma maior fiscalização sobre os itens do cigarro eletrônico, considerando que aqui o que entra é contrabandeado, é ilegal, A gente não tem como saber o que realmente tem naquele produto. Isso aí é um problema, porque já tem documentado componentes de maconha, fentanil, outras medicações nos cigarros eletrônicos. Então, o fato dele ser contrabandeado gera uma quantidade muito grande de coisas no mercado que não podem ser fiscalizadas. Isso é um problema. Por outro lado, uma vez liberado, a gente vai poder ter campanhas de marketing em cima disso, e as propagandas do cigarro normalmente são propagandas muito poderosas. Hoje a gente não tem, porque isso é proibido, tanto do cigarro e o do cigarro eletrônico, como nem é liberado no Brasil, então não pode ter propaganda, não pode ser estimulado o comércio. Mas, uma vez liberado, esse estímulo vai ser maior e vai chegar às pessoas realmente a propaganda, que hoje a gente não tem propaganda sobre cigarro eletrônico. As pessoas que consomem porque vê isso disponível na rua, vê amigos fazendo, familiares, Não existe uma propaganda, não existe um estímulo ao consumo por conta da mídia, do marketing, Então, uma vez legalizando, essa propaganda, essa disponibilização vai ser muito maior, O que gera um problema grande. Lá fora a gente está com muito problema em relação ao cigarro eletrônico, o consumo é gigantesco nos países onde é liberado, Foi realmente uma bomba relógio, e aqui, uma vez liberado, a gente acredita que vai ser mais ou menos assim também. Doutor Flávio Fabiano, explicando para minha amiga que está em casa, para o meu amigo também, está preocupada, assim como a dona Lenir, com a criação dos filhos, são tantas coisas, adolescente, jovem, então envolve a curiosidade. O que mudaria na prática? A doutora Jéssica já iniciou um pouquinho, O que mudaria aí para o pessoal de casa? Primeiro ponto, Roberto, nós temos que entender o seguinte: nós estamos diante de uma consulta. A Anvisa quer saber o que a sociedade pensa sobre a regulamentação sobre esse tipo de venda, tanto na importação, exportação e a exposição à venda. Aí, nessa consulta, cada um dos interessados pode ir lá, dar sua opinião, dizer inclusive das experiências que tem com esses equipamentos eletrônicos de fumo, e a partir dali, essa consulta passa por uma análise e eles decidem. Destaco que é só uma consulta, não vincula eles a absolutamente nada. Não estarão obrigados a acatarem, se manifestarem tanto pela liberação ou o contrário. Mas o que muda na prática é o seguinte:
Nesse momento, em razão da proibição pela Anvisa, que é o órgão federal que regula esse tipo de venda e consumo, e aqui nós estamos falando de uma droga nesse momento, em razão dessa quantidade de entorpecente que a própria doutora acabou de citar aí, que entorpece a mente de uma pessoa. Não deixa de ser uma droga. Mas, em razão da proibição, estará autorizada a venda. E, a partir daí, estará exposto nas prateleiras das boates, dos bares, enfim, de diversos outros locais. Nesse momento, nós estamos diante de um crime de contrabando, com pena de 2 a 5 anos. E aquele que for preso, transportando esse tipo de equipamento, que nós estamos... É um equipamento, né? Poderá ser preso em flagrante e será encaminhado à autoridade judiciária. Por ser uma pena que ultrapassa 4 anos, não é o delegado que decide, que arbitra a fiança, se vai soltar ou não. Mas também nós temos uma outra penalidade, que é a administrativa. Por ser uma substância proibida, haverá apreensão daquele material ali e o local, o estabelecimento comercial, a empresa, poderá sofrer medidas gravíssimas, como altas multas, poderá ter alvará cassado, perder a licença de venda de tudo e além da apreensão do material que está ali proibido. E poderá também responder uma ação penal complexa. Perfeito. E a partir do momento que se regulamentar, né, que é o que está sendo aí aberto à população para dar a opinião, como o doutor Flávio Fabiano bem colocou, não é uma votação, é você manifestar a sua opinião no site da Anvisa, né? E isso pode influenciar ou não na decisão deles. Vamos conversar mais uma mãe? Vamos convidar mais uma mãe para a nossa conversa, gente? A Marilza Barbosa. Ela tem também aí 3 filhos jovens e vai falar para a gente, né, o que ela acha dessa possível liberação. Marilza, boa tarde. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu acho muito importante, é bem polêmico esse assunto de hoje, mas é muito interessante. Eu acho que eu vou ser cancelada por alguns hoje, hein, Roberta? Por que, Marilza? Conta pra gente sua opinião. Você sabe que eu sou assim uma mãe muito atenta, uma amiga de olhar para os filhos das amigas, os amigos dos filhos, mas eu como mãe, como uma pessoa cristã, como educadora, a minha palavra sempre vai ser: não use, não experimente. Mas hoje, com a vivência que eu tenho hoje de presenciar festas jovens, ir a muitos desses lugares com os meus filhos, conversar também. Conversei com um adolescente de 14 anos quando eu soube deste assunto, né? E aí ele falou para mim assim: tia, tem um monte de pessoas, de jovens que ainda não são nem maiores de idade, estão comprando, eles estão usando nas festas. Então, Roberta, hoje a minha palavra como mãe, como educadora, até mais, eu prefiro que a Anvisa faça isso, seja liberado pela Anvisa. Deixa eu explicar o porquê. Vamos ter um culpado ou alguém que vá tomar conta disso, porque eu não posso te dizer com certeza, porque eu não acompanhei o caso, mas um jovem foi internado, ele estava muito mal mesmo de saúde, por ter usado um vape que tinha substâncias que não pode ter ali. Esses que vêm contrabandeado, vêm por essas pessoas que estão aí ganhando dinheiro e matando jovens. Então, assim, vamos amenizar os danos? Vamos. Já que a gente não está conseguindo, a gente não consegue colocar os nossos filhos em uma caixinha de vidro e estar ali o tempo todo. Hoje eu te falo assim, usando até mesmo a minha voz para essas mães solos, que têm muitas jornadas de trabalho, não tem condições dessa atenção toda. E aí, os filhos vão para a faculdade, eles vão para as festas com os amigos. Nós, como mães, vamos fazer o quê? Vamos usar os danos, então? Então, eu creio que com essa liberação, a Anvisa vai ter aquele processo que precisa, como o doutor falou aí, né? As substâncias que
podem, elas vão ser mais vistoriadas, tem que ter o selo. E aí a nossa conversa vai ser dessa maneira: olha, já que vão comprar, compre certo. Não vai comprar o duvidoso, não vai comprar na mão de atravessadores, porque aí essas pessoas também estão acabando. Os lugares certos para compra disso, né? Eles vão ser responsabilizados se algo de errado acontecer. Eu não quero que use, mas se usar, Roberta, é melhor que seja uma coisa, pelo menos, melhor do que isso que está acontecendo hoje. Entendeu? E, na verdade, por isso quando inventaram essa história aí, né, de cigarro eletrônico, eu vou até trazer esse ponto aqui para a doutora Jéssica, Marilza, foi até com esse intuito de fazer menos mal, né, doutora Jéssica, do que o cigarro normal. Mas não é isso até que os estudos têm mostrado, né? O cigarro eletrônico, ele inicialmente foi colocado no mercado como uma alternativa para os pacientes que fumavam parassem de fumar. Seria como se fosse uma transição. Só que não foi bem assim. O que se mostrou nesses trabalhos é que os pacientes deixavam de usar o cigarro e passavam a ser dependentes químicos do cigarro eletrônico. Eu entendi o ponto de vista da Marilza, mas eu queria explicar uma outra coisa. O cigarro, o vapor, né, o cigarro eletrônico, como chama, ele usa um outro sal de nicotina. É um sal que penetra mais rapidamente na corrente sanguínea. O que faz a gente virar dependente químico é a nicotina. O resto vem carreado ali no caso do vapor, no vapor de água, no caso do cigarro, da fumaça. Mas o que a gente busca quando dependente químico é a nicotina. E como é feito o cigarro eletrônico, esse sal de nicotina, ele é mais facilmente disponibilizado e, com isso, a dependência química é maior e mais rápido. Esse entendimento de que aquilo é um vapor d'água está gerando um problema muito grande com os jovens. E esses jovens estão entrando muito cedo e estão virando dependentes químicos muito cedo, numa época que o pulmão ainda não está sendo formado e que vai ter consequências estruturais mesmo. Então, o pulmão ele tem um tempo de desenvolvimento. Se você pega uma criança de 12 anos, como está acontecendo, pelo fato de não fazer mal, ele usar o vapor, ele vai ter consequências que a gente sequer sabe, porque é um pulmão jovem submetido a uma agressão muito grande. Então, o que está acontecendo no mundo? Está criando uma legião de dependentes químicos de nicotina muito, muito jovens. O mercado do cigarro, do tabaco... São informações que eles não têm consciência nem para absorver, sim, né? Sim, sim. E eles veem aquilo ali é só um vaporzinho, não faz mal e estão entrando. Então, assim, as consequências no mundo está sendo extremamente... O mundo está lutando em vários países contra o cigarro eletrônico, principalmente em crianças e adolescentes. Isso aí vai ser muito grave no futuro. E todo o tempo que a gente gastou fazendo campanhas informativas, chegando no ponto que a gente chegou de redução do número de pacientes que fumam tabaco no geral, a gente está perdendo agora para o cigarro eletrônico. Ou seja, a gente está retrocedendo. E a gente está usando uma outra substância que veio com uma carinha muito bonita, muito interessante, muito engraçadinho. O marketing em cima do cigarro eletrônico lá fora, ele é lindo, ele chama as crianças, os adolescentes mesmo, não faz mal, é saudável e ele envolve mesmo. Então, assim, a gente está criando uma bomba relógio em termos de saúde a longo prazo. A gente está trazendo para perto um inimigo que a gente afastou com muita dificuldade, precisou morrer muita gente para que as leis fossem modificadas em torno do tabaco, né? As campanhas educativas. Hoje as crianças já saem da escola falando que o cigarro faz mal, com essa consciência. Aí tudo bem, a pessoa que quer usar vai fazer o quê? É livre-arbítrio, é opinião, é liberdade, enfim. Mas assim, essa informação de que faz mal, de que o cigarro eletrônico é ruim, que as mães e os pais têm que cuidar e têm que estar atento, aquilo ali não é só um vaporzinho de água, aquilo ali tem um monte de substância tóxica, cancerígena. Essa informação, liberada ou não, ela tem que ser maciçamente passada, assim como foi do cigarro. A gente tem que entrar numa super campanha contra os cigarros eletrônicos. E é por isso que tem que ter esse diálogo em casa, né? É o papel do Fala Espírito Santo, levar essa informação aos pais, os pais conversarem com os filhos, sejam eles adolescentes ou jovens. Você, dona Leni,
Você também tem esse papo em casa com sua filha, embora ela já tenha 26 anos, né? Já seja dona do próprio nariz, mas existe a preocupação de mãe? Existe. E eu sempre falo com ela, né? Não sei se ela fuma, né? Eu não sei porque, às vezes, os pais preferem fingir de cego, mas sabe. Pelo jeito, a gente que lida com o público, a gente vê que os jovens hoje não têm saúde, não tem. A gente observa sequidão na garganta, são jovens que não têm mais aquela saúde como no passado. Hoje você vê isso. Então, eu falo com ela, eu não aceito, eu não aprovo cigarro ou qualquer tipo, tanto que meus filhos, eles sempre faziam alguma coisa escondidos. Eu nunca vi ela fumar. Vou falar a verdade, eu nunca vi. Mas eu sei que o povo de fora, eles falam, ó, seu filho fuma. Então, a gente vê que faz mal à saúde porque a gente conhece o filho. O filho, ou às vezes o público mesmo, né? A gente vê que eles não têm uma saúde, nem para o jeito de conversar, de falar, já está tossindo, já está, entendeu? Transmitindo, assim, o que eles fazem. Na verdade, não fica escondido. E olha, gente, lá nos Estados Unidos, a gente estava pesquisando sobre esse assunto, lá é liberado. Mas a cada 5 adolescentes, eu não estou falando de jovens não, estou falando de adolescentes. A cada 5 adolescentes, um, pelo menos, faz o uso aí desse vape. Então, o que a doutora Jéssica disse, será que nós estamos preparados para depois enfrentar essa bomba relógio? E a nossa saúde pública, por exemplo, como é que fica, né? A gente está preparado, tem estrutura para isso? Porque o estímulo vai acontecer. Já acontece clandestinamente, quem dirá se for liberado. Olha aqui, no nosso Instagram, a gente lançou hoje uma enquete, eu vou revelar para vocês o resultado até agora, né? Liberação de cigarro eletrônico no Brasil, sou a favor. 12% dos nossos internautas clicaram dizendo que são a favor. E já 88% dos nossos internautas disseram ser contra, ou seja, a gente tem aí também uma grande maioria. Agora, é importante dizer, né, doutor Flávio Fabiano, como o senhor já ressaltou, a Anvisa abriu essa votação, mas é para ouvir a opinião da sociedade civil, né? Exatamente. É uma mera consulta e é importante que as pessoas votem e digam se são a favor ou não e também tragam suas experiências. Porque, infelizmente, as discussões elas são pervertidas e com inversão de valores. A discussão aqui, além da parte criminal e administrativa, crime de contrabando, pena de 2 a 5 anos, consequência administrativa, apreensão das mercadorias, fechamento, altas multas, nós temos um outro problema. Nós estamos discutindo e nivelando por baixo. Por quê? Essa pesquisa, quer saber a opinião popular? Ótimo, tudo bem, é para isso. Só que os médicos, até o momento, nenhum médico veio ou qualquer conselho de medicina falou que aquilo tem benefício à saúde. Só discute qual é a consequência do malefício. Olha que discussão absurda. A gente não tem noção, conforme a doutora falou, da profundidade que o mal que é causado na saúde dessas pessoas. Temos a convidada que relatou que a garganta de um filho tem a sequidão. Muitos cantores aí o tempo inteiro passando, dizendo que perderam a voz, estão com problema no pulmão. A consequência criminal existe, a administrativa existe, a de saúde pública daqui a pouco começa a existir, porque é uma droga, é um equipamento caro, não é tão acessível. E do mesmo jeito que foi a maconha um dia, a cocaína, o crack agora formando zumbis, pessoas aí cometendo delitos, furto, roubo e etc., para sustentar, alimentar o próprio consumo, muito em breve a gente pode estar fazendo isso também, ocorrendo isso também com esses novos jovens que estão consumindo, adolescentes, até crianças menores de 12 anos. Então, o problema hoje, o crack foi em muitos casos, problema de pobre, etc., baixa, classe mais baixa socialmente. Esses equipamentos, essas drogas, em razão do valor, elas estão nas camadas sociais mais altas ou mais abastadas. Mas eu ando ali, por exemplo, na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, eu vejo um monte de vendedor ambulante
né, nesse comércio exatamente clandestino aí, né? Não sei, não faço mínima noção desse valor, mas eu sei que facilidade, quando o jovem quer, ele consegue também, né? Eles dão um jeito de conseguir. E o senhor disse, doutor Flávio Fabiano, a respeito dos famosos. Vamos relembrar aqui, vários famosos já tiveram problema, que foi a cantora Sol, tá? A gente também teve um outro cantor também sertanejo que teve problema de pulmão. Deixa eu só, antes de relembrar os cantores, voltar a falar com a Marilza, que ela tocou num ponto muito importante, que ela como mãe, né, é ter a consciência, né, Marilza, é ter o diálogo, é conversar com o filho, que foi a sua primeira fala que você trouxe pra gente hoje. É exatamente isso, Roberta. Eu acho que o fundamental é que a gente converse com o jovem, converse com o adolescente, né? Como a doutora falou aí, na educação infantil a gente já faz esses comentários, né? Com as crianças, a gente já dá essas informações. E a informação é muito preciosa. A gente precisa conversar realmente, mostrar o seguinte, a gente não sabe ainda, no futuro, o que realmente vai, as consequências para as pessoas, né? Hoje é bonitinho, hoje tem essas falsas coisas, né? Igual a doutora falou, é um vaporzinho. Não é, a gente sabe que tem muitas coisas ali. Então, é preciso conversar. O diálogo em família, o diálogo com jovens é importante, né? Isso é muito importante. A minha preocupação, Roberta, e quando eu falo que eu prefiro que seja liberado, é porque você falou aí, né? Andando na Expedito Garcia, andando em Laranjeiras, andando em qualquer lugar, qualquer um pode comprar. Qualquer um. Jovem, adolescente, pode comprar. Tendo uma regularização, vai ter a idade, vai ter o lugar certo. Tá, entendeu? Certo. Então, perfeito. Essa é a minha preocupação, para que os adolescentes, de toda maneira, igual o doutor falou aí, de toda maneira eles vão conseguir. Tem sempre um amigo do amigo, mas como eu sempre digo para você, né? A conversa sincera, aberta. Eu prefiro ser aberta com os meus filhos, com os jovens, ter essa minha posição do que eu ser enganada. Tá certo. Entendeu? Marisa. Obrigada pela sua sinceridade, sua opinião de mãe aqui, por abrir seu coração, viu? Uma boa tarde para você. Um beijo, Roberta. Beijo. Com Deus. Com Deus, tchau. Doutor Flávio Fabiano, para a gente finalizar rapidinho, ele tocou num ponto muito importante aqui, que a gente estava conversando, a importância da denúncia, né? Sim, efetivamente. Nós temos uma droga, um entorpecente, que é proibido. Quem está portando, independente da quantidade, poderá sofrer uma consequência administrativa e jurídica criminal. Então, todas as vezes que as pessoas identificarem que está sendo comercializado, ocorrendo esse tipo de venda, basta que denuncie. Se tiver uma autoridade passando, guarda civil municipal, polícia militar, qualquer um, aborde, um fiscal inclusive, aborde essa pessoa e comunique que está tendo a venda ilegal ali. Porque se esse agente público não tomar qualquer providência, ele comete crime de prevaricação. Tá certo. E você denuncia esse servidor público. Temos que sanar esse mal social. Não é porque está à disposição que há uma proibição que a gente tem que entender como regular, como correto. Tá bom. Muito obrigada, doutor Flávio Fabiano, doutora Jéssica Poleschi, Leni também Bonifácio, Marilza que participou com a gente. E olha, você de casa, se quiser participar dessa consulta pública com a sua opinião sobre o assunto, é só acessar o site gov.br/Anvisa. Lá você vai clicar em consultas públicas, combinado? Faz a sua parte aí também na sociedade.